Denilson, essa história começa com 6 anos de idade. Assim, 6 eu comecei a gostar de futebol. Com 8 eu assisti o primeiro jogo do Inter. Inter e Bahia, no estádio dos Eucaliptos, o antigo estádio. 8 anos de idade. 8 anos de idade. Inter e Bahia 5-1 pro Inter. Depois de lá, o meu primeiro assunto de manhã sempre foi futebol e o último assunto à noite sempre foi futebol. Sempre foi. Tentou jogar? Não, muito mal, né? Sim. Muito mal. Não Tinha um incentivo de casa, obviamente. Não, meu pai Família era colorado. Não, toda a minha família é colorada. Sim. Toda a minha família é colorada. E aí eu jovem, né? Jovem, com 7, 8 anos, tinha 2 revistas nacionais que falavam sobre futebol. Revista do Esporte, Carioca, Gazeta Esportiva Ilustrada, São Paulo. Uma saía na quarta, outra saía na quinta. À 1h30 da tarde eu estava na banca de jornal para comprar a Revista do Esporte quarta-feira, e à 1h30 da tarde eu estava na Gazeta Esportiva Ilustrada, esperando a Gazeta Esportiva Ilustrada. Então, eu sabia futebol. Eu sempre tive muito, assim, o Botafogo, o grande Botafogo da década de 60, Garrincha, Jairzinho, Amarildo, Quarentinha, Jordan, Jadir, né? Eu sabia a escalação de cor dele. E a tal ponto que eu era o único menino da minha idade que os velhos, meu pai, os amigos, não dispensavam a presença quando estavam conversando, porque eles tiravam dúvidas comigo. Quem é o fulano? Quem é o treinador tal? Quem é o jogador? Entendeu? Porque eu gostava muito de futebol. Como é que era a condição da família financeira, presidente? Não, em que cenário que o senhor era nasceu? Era uma boa condição. Meu pai era advogado, era uma boa condição. Sim. Era uma boa condição. Você já, quando completa a maioridade, o senhor é advogado também? Direito, eu me formei com 23 anos, né? Pô, novinho. Daí casei imediatamente, né? Casei logo. E aí depois, com 30 anos, eu passei a ser advogado do Inter. Né? Aí começa a história. E pegou a transição Eucaliptos Beira-Rio, né? Porque se você assistiu o jogo no Eucaliptos... Não, eu peguei a transição. Sim. Os jogos que eu assistiu nos dois ali. Eu assisti muitos jogos nos Eucaliptos. Eucaliptos cediou a Copa de 50. E depois da inauguração em diante, eu assistia quase 69 todos os jogos. ali. A inauguração em 69, a minha cadeira era a fila G85. Me lembro até hoje. E todos os jogos eu assistia, sempre. O único jogo que eu não assisti nos primeiros 10 anos de Beira-Rio foi um dia que eu briguei com meu irmão, briguei a soco com meu irmão. E meu pai gostava de contato. Eu gostava de contato físico. Daí veio a montanha. Tive contato físico com meu irmão. Pouco acima do normal? Tranquilo. Jogo do Inter com Vitória da Bahia. O senhor é muito simpático, sabia? Figura. Bem legal. E aí você briga com o seu irmão? Com meu irmão. Aí a minha mãe, para nos colocar de castigo, vocês não vão ao jogo. E aí eu e ele... Isso aí era um castigo. Foi o pior castigo, porque eu me dava super bem com ele. Foi aquela briga de irmão, né? Sim. Mas foi uma briga pegada mesmo. Caraca. Daí foi o único jogo que eu não fui nessa década, Inter e Vitória da Bahia, que por sinal, o Bahia jogava no Bahia, aliás, no Vitória, o Osni, o centroavante de vocês lá que fez o cambalhota, André Cambalhota e Márcio Sérgio. André Catimba. André Catimba. Caraca. O senhor se forma advogado e... que o senhor falou ali, com 30 anos eu comecei a trabalhar com o Internacional como advogado. Como advogado. Antes disso, estava no seu plano? Não estava. Nunca teve no meu plano. Eu sempre fui um colorado reconhecido, né? Em todos os lugares que eu ia, todo mundo sabia que eu era colorado, porque o Grêmio tinha mais torcida. Então eu enfrentava os gremistas nas discussões. Sim. Então na faculdade, no recreio, eu estava sempre lá com 5, 6 gremistas e eu tomando porrada e dando porrada, né? No meu colégio, Rosário, da mesma forma. Então, sempre fui reconhecido. E foi por isso que eu fui convidado para trabalhar no Inter. Porque nesse momento que eu fui convidado, foi indicado um professor meu, que não me conhecia pessoalmente, mas só como professor, me conhecia só de ser meu professor, Sim. mas sabia que eu era colorado. E ele assumiu que precisava de alguém para ajudar ele. Era advogado, assumiu a vice-presidente jurídica do Inter. E aí, tinha aquele guri lá, apaixonado pelo vou Internacional. convidar aquele guri lá. E aí ele me ligou, o filho dele me ligou e eu aceitei na hora, né? Passei 3 dias sem dormir quando eles me convidaram. Parecia que tinha sido convocado para a seleção brasileira. Convocação. Mas como é que é? Vou pro time, vou pro clube. Como é que porque às vezes quando você é torcedor, essa emoção ela fica mais aflorada em alguma tomada de decisão. Como é que era controlar essa emoção torcedor e advogado, mas eu sempre, como advogado, sempre fui muito racional. Muito racional, eu não tenho o pensamento do momento, eu tenho um pensamento mais ampliado, mais sistêmico, eu penso no todo.
Porque quando tu atua num processo judicial, né, tu tem que saber o que teu adversário vai falar, tu tem que medir as palavras, não entregar todas as armas, né, antes da hora para poder, de repente, trazer alguma coisa no momento que ele não possa corrigir a postura que está tendo. Então, no clube... Isso, né? É um jogo de futebol, né? Então, eu sempre tive isso. Né? Tu não Mas pode... é difícil mesmo, porque ali está mexendo com a emoção do clube, mas ao mesmo tempo com a racionalidade das tuas decisões, enfim, do teu ofício ali. Mas eu sempre fui muito, assim, muito tranquilo, muito calmo, né? Tanto que, mesmo com 30 anos, quando esse professor meu saiu, pediu demissão, porque ele não aguentou o rojão, né? Sim. Eu fui indicado para ser vice-presidente. Então, eu me tornei vice-presidente jurídico com 30 anos. Logo a seguir... foi muito rápido, muito então? Muito rápido. Foi muito rápido. E também nem titubeou também em aceitar? Não titubeei. Mas também não pensava em ser nada além de advogado. Não tinha essa pretensão. Sim, de ir para o futebol. Eu não tinha essa pretensão. Tá. Porque naquela época, Chico, tu és testemunha, normalmente os dirigentes eram abastados, tinham recursos, tinham dinheiro. Sim. E eu não tinha recursos para aguentar. Tanto que o cara precisa parar de trabalhar. Exatamente. Eu não tinha essa condição. Né? Então eu não alimentava, né? Eu não alimentava esse... Não era o momento. Não, eu não alimentava, porque eu jamais eu não me considerava em condições de ter dinheiro suficiente para... estancar a tua vida e te dedicar ao clube. Eu não tinha. Mas eu não sabia que se tu organizasse o clube, tu pode ter um desempenho como dirigente, não contando com... Porque os dirigentes antigos, eles supriam o que faltava, né? Chegava no final de semana, os caras pagavam o salário do cara, pagavam tirava do bolso. Eu não tinha condições de fazer isso. O Fábio Koff fez muito isso. No Inter, o Záquia, o próprio Asmus, o Balvê, lá atrás, né? Eles faziam, acontecia isso. Eu não me via nessa condição. E eu só passei, já que estamos falando nesse assunto, sim. eu só passei a me sentir em condições de ser candidato no momento que eu fui dirigente do departamento amador do Inter. O Chico sabe essa história. O meu filho, o Denilson, jogava na categoria de base do Inter. O Martin. E eu comecei a acompanhá-lo. Eu comecei a acompanhá-lo nas idas dele, nos jogos. Sim. E era muito esculhambado o clube, né? Não tinha uniforme, não tinha alimentação. O ônibus, às vezes, não saía enquanto não fosse pago os atrasados. Era terrível, né? E aí, eu fiquei apavorado com isso, né? Teve um Grenal até que tinha 3 categorias que jogariam e todas as categorias jogaram com a mesma camiseta. Saiu o 8-3. De que ano a gente estava falando? Estamos falando em 95, 94. Os anos 90 do Inter foram... Não sei como é que não caiu. Não sei como é que não caiu. Aí no ano seguinte, eu peguei e pedi para o presidente, que foi eleito, eu quero ser diretor da base, me entrega a base que eu vou dar um jeito nessa base aí. E aí entrei na base e comecei a organizar, devagarinho, organizando, né, mudei conceitos, né, alterei, né, os processos, criei coordenações, um treinador e um preparador físico para cada categoria, antes para cada 3 categorias era um treinador, então eu criei processos, né, e a coisa começou a dar certo, tanto que no final do segundo ano de trabalho nós fomos campeão da Taça São Paulo, já com 2 anos de trabalho. Tá? No primeiro ano a gente começou a ganhar a Grenal, ganhamos a Taça Santiago, que é uma taça importante, e no fim começou a revelar jogador, creio. E acho que não é coincidência, né, presidente, que nesse período o Inter revelava muita gente. Não, passamos a revelar. Mas gente assim, Pato, Nilmar, um pouco depois até, mas... Não, tudo decorrente desse início de trabalho. Claro, né? Claro, evidente. Então, aí quando terminou esses 2 anos de categoria de base, o Inter era outro clube em termos de base, reconhecido, né, elogiado. E eles, se dá para organizar aqui, vamos organizar lá, né? Lá em cima. E aí também os conselheiros, né, começaram a enxergar no meu nome uma possibilidade do clube sair de uma situação negativa. Porque viu o processo que o senhor construiu na base ali. Foi estabelecido. Aí eu concorri uma eleição e perdi. A primeira eleição eu perdi. E aí, na segunda eleição, aí já tive sucesso, junto com os companheiros todos, né? Fizemos planejamento estratégico para ganhar a eleição, fizemos planejamento estratégico. Eu gosto muito de estratégia, eu gosto muito de planejar, eu gosto muito de escrever o que eu vou fazer, entendeu? Sim. E a gente fez isso. Quantos votos eu tenho que ter para ganhar a eleição? Naquela época, em 7 mil eleitores, eu tenho que ter 3 mil votos. Nós tivemos 3.100.
né? Pô, Planejado. certinho Planejadinho. Sim. Indo na casa das pessoas, indo para o interior, convocando. Fez a tal. campanha O na tamanho medida. era esse, né? O tamanho era esse. E aí, os 2 primeiros anos de gestão, o que nós... planejamento estratégico. A gente se reunia 50 pessoas para... O que nós vamos fazer? Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? O que a gente tem de vantagem? Qual é o nosso discurso? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão? Tudo isso a gente definia Mas, e o botava no presidente, papel. você está falando aí de uma veia empreendedora, né? Um advogado, mas pô, com uma visão absolutamente empresarial, quase, da coisa, No né? fim, eu nem sabia que eu tinha isso. Pois é. Foi desenvolvendo ali no dia a dia. Foi no Que dia a você dia. pensar em Olhando. tantas coisas assim, né?